Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Por estes dias, o Mundial de Futebol não se joga apenas nos relevados, mas também nos outdoors, na internet e na televisão, em todas as plataformas onde é possível fazer publicidade. Esta é uma espécie de Mundial das marcas, prova no final da qual ninguém deve levar a taça para casa. E é precisamente este tema que vamos discutir na segunda parte deste jogo económico, e para esta análise temos connosco o professor Daniel Sá, especialista em marketing desportivo e diretor executivo do IPAN. É um regresso a este jogo económico. Muito obrigado, professor, pela presença. Temos também Henrique Tomé, é analista da XTB. É uma estreia neste jogo. Henrique, muito obrigado por estar connosco. Iria começar precisamente pelo Henrique esta conversa. A XTB fez aqui um trabalho, um apanhado de como é que as marcas, podem levar mais proveitos para si próprias a partir deste Mundial. Temos aqui várias marcas. O que lhe iria pedir, Henrique, era um bocadinho fazer um resumo desse trabalho que vocês fizeram, para percebermos um pouco como é que as marcas ganham e porventura perdem por estar associadas ao Mundial. Ora, antes de mais, muito obrigado pelo convite. De Obrigado. facto, este ano o Mundial acaba por ter aqui um gosto especial para os mercados, uma vez que será o Mundial onde se estima que ultrapassa em larga escala o maior investimento dos últimos tempos. Aliás, não há nada equiparado neste momento. O facto de envolver aqui elevados volumes de capitais acaba por também aqui poder beneficiar algumas empresas, e por isso é que nós também fizemos aqui uma seleção de algumas empresas que poderão, de facto, beneficiar com todo este investimento que tem sido feito, mais precisamente no Qatar. Temos aqui várias empresas que poderão aqui ser interessantes e que deverão aqui beneficiar da atual conjuntura e dos próximos e deste evento, e nós também olhámos aqui para alguns eventos passados que acabaram por também beneficiar estas empresas. Numa altura em que os mercados, na verdade, até têm estado, portanto, já entraram em bear market e as correções nos mercados são evidentes, o Mundial, na verdade, poderá aqui beneficiar algumas das empresas. Nós aqui fomos buscar empresas de vários setores para percebermos também que, de facto, existem setores que, apesar de estarmos num bear market, existem setores que tendem a ter desempenhos superiores àqueles que ficam mais expostos, e nós aqui selecionámos não só empresas de crescimento, não só empresas de valor, mas também algumas no setor das utilities. Falámos nomeadamente, Qatar Airways, Adidas, Coca-Cola, McDonald's, Visa, ou até a cadeia dos hotéis Marriott. Aqui só para termos ideia, e se aqui pegarmos também um pouco na atual, portanto, nas atuais condições que este Mundial terá, e aqui alguns pormenores um pouco particulares, nomeadamente passando aqui pelo facto de não ser possível consumir álcool, nós aqui puxamos aqui a possibilidade e tendo também aqui em consideração o comportamento das ações da empresa no passado, portanto, as ações da Coca-Cola poderão ser uma das principais beneficiadas das atuais condições. Portanto, só aqui para termos ideia, no passado, as ações, no último grande evento que houve aqui em relação ao Mundial, as ações acabaram por ter um bom desempenho e, na verdade, até vimos aqui o aumento das vendas a registrarem valores bastante atrativos, que acabou por depois também ter aqui impacto no preço das ações que estão cotadas. Portanto, esta é uma das empresas que nós aqui selecionamos. Certo. Muito bem. Professor Daniel Sá, vamos começar a nossa conversa relativamente a este tema tão fascinante, que é o tema das marcas associado a grandes provas desportivas, e provavelmente não haverá prova desportiva com maior impacto do que um Mundial de Futebol. Naturalmente os Jogos Olímpicos poderão ter essa capacidade também de agregar tanta atenção à sua volta, mas deve ser, professor, absolutamente fascinante trabalhar a comunicação de uma marca numa altura destas, porque se a marca é patrocinadora de uma competição deste género, e de facto
já temos aqui, de facto, um Mundial que é muito particular por todas as questões dos direitos humanos, dos direitos LGBT que estão aqui envolvidos. Se a marca, por um lado, quer aproveitar para se expor, para mostrar toda a sua capacidade, a verdade é que, por outro lado, também tem que fazer aqui um bocadinho um jogo de cintura para mostrar que, ok, os nossos valores são estes, nós patrocinamos esta competição, mas queremos chegar ao maior número possível de pessoas. Explique-nos um bocadinho desse fascínio de trabalhar uma marca em tempos tão desafiantes. O futebol e um Mundial de Futebol são um palco absolutamente extraordinário para trabalhar uma marca. E, portanto, conseguimos ter o tempo de antena do mundo praticamente todo durante, se eu não estou em erro, 5, quase 6 semanas, com o tempo de estágio para as competições, e portanto ter meio mundo com os olhos postos em nós e nós podermos utilizar a nossa marca para, digamos, para chegar à mente dos consumidores, isto é absolutamente fantástico, é evidente. Eu gostava de colocar aqui apenas aqui um contexto histórico para percebermos como é que se trabalha uma marca no Mundial de Futebol. Uhum. Os Mundiais começaram em 1930 ou 34, já não estou muito bem certo, e até os anos 60 eles eram consumidos pelos espectadores por rádio e imprensa escrita, por jornais, tipicamente, com um jet lag em termos de notícias muito significativo. Nos anos 60, e particularmente o nosso grande Mundial em Inglaterra, do nosso Eusébio, foi o primeiro Mundial onde juntámos a isto a televisão, e portanto isto acaba por transformar, aliás, completamente a forma como consumimos futebol. E depois há aqui um outro marco mais recente, o 2006, Mundial da Alemanha, onde eu diria que foi o primeiro Mundial a ser consumido também pela internet. E hoje estamos num mundo de multiconsumo, nós podemos consumir o Mundial de todas as maneiras. Se quisermos, eu quase que arrisco, se algum de nós tiver tempo e paciência, consegue estar 6 semanas, 24 horas por dia, a consumir conteúdos, que não é apenas os jogos, naturalmente, claro. Conteúdos relacionados com o Mundial de Futebol, e portanto toma aqui uma dose suplementar. Eu até acrescentaria aí um outro marco, eu diria 86 é o primeiro grande Mundial onde se vê as marcas a quererem se associar ao Mundial México 86. Com toda a razão, Jorge, exatamente. É a partir, provavelmente, desse Mundial, apesar de já havia antes algumas empresas a patrocinar, provavelmente é o 86 que marca esta necessidade das marcas ativarem a sua presença de uma forma muito consolidada. E, portanto, ou seja, passamos em menos de 100 anos de um consumo muito primário, vamos chamar assim, um acompanhamento mundial, para um consumo, como digo, se nós quisermos, de conteúdos 24 horas por dia, durante 5 ou 6 semanas, e as marcas obviamente que sabem isto e que naturalmente hoje têm um know-how, e como o Jorge estava a dizer, se há cerca de 40 anos começaram a trabalhar a sua ativação um bocadinho mais a sério, 40 anos depois, a expertise, o know-how, a tecnologia, as ferramentas que as marcas têm hoje em dia fazem com que consigam otimizar de uma forma absolutamente brilhante o que é esta participação no Mundial. Este ano há um Mundial de risco, fora de tempo, num país difícil, com os mercados de alguma forma efervescentes, com um pós-pandemia, com uma guerra na Ucrânia, com um momento não natural em termos de consumo, que acompanhamos um Mundial de casaco e não de tronco nu, que é o que costumamos fazer habitualmente, mas bom, aqui estamos e o Mundial continua a ser, obviamente, um produto com muita força e que consegue alavancar muitas marcas por esse mundo fora. Jorge, tem sido muito interessante acompanhar aquilo que têm sido as notícias relativamente ao posicionamento das marcas, as que estão a patrocinar o Mundial, aquelas que são, digamos que neutras, e até aquelas que estão a fazer anti-campanha, digamos, a mostrar aqui, a querer aproveitar o palco mediático do Mundial, mas digamos que para deitar abaixo praticamente aquilo que é a organização deste Mundial especificamente no Qatar, por todas as questões que já conversámos, mas pergunto como é que tens acompanhado toda esta guerra das marcas. Para quem está atento, tem sido muito, muito interessante acompanhar todo este desenvolvimento. Antes de mais, cumprimentar o Daniel e o Henrique e dizer que, obviamente, o Mundial, na ótica de quem quer investir em marketing e em publicidade, obviamente é um dos, diria, 5 principais eventos desportivos mundiais.
a seguir ao Super Bowl, aos Jogos Olímpicos, à própria Liga dos Campeões, ao Campeonato Europeu. Obviamente o Mundial é um dos maiores eventos desportivos que ocorre, e neste caso ocorre de 4 em 4 anos, sendo que obviamente este Campeonato do Mundo teve circunstâncias muito especiais. Realiza-se num país que não respeita os direitos humanos, e por aí poderíamos também poderíamos também entrar por aí, e nesse aspecto poderá efetivamente ser um risco para as empresas que estão a patrocinar um Mundial num país com estas características. Depois, como dizia o professor Daniel, é um Mundial realizado fora do seu período normal, normalmente no verão, agora ocorre no inverno, como sabemos, e depois também, até porque a própria Netflix ajudou um bocadinho, já o tinha referido aqui na semana passada, para dar conhecimento às pessoas, àqueles que não tinham estado tão atentos ou que não se recordassem do início da novela desde 2012 relativamente a este Mundial e ao Mundial Rússia 2018, vale a pena também recordar, e a atribuição destes 2 campeonatos do mundo por parte do Comitê Executivo, e como sabemos saiu também aquele documentário, e portanto mais um documentário que vem expor todas as fragilidades da FIFA relativamente a estes 2 últimos campeonatos do mundo, e depois também o contexto. Vimos de um período pós-pandemia, estamos obviamente ainda com uma guerra às portas da Europa, no leste da Europa, fruto da invasão da Rússia à Ucrânia, e portanto obviamente seria sempre um contexto todo ele muito difícil, mas sobretudo também pela falta, na minha opinião, falta de credibilidade da própria FIFA junto dos anunciantes e junto dos adeptos de futebol. E eu dou a título de exemplo, até falávamos aqui em off há pouco, eu dou até a título de exemplo a questão da Budweiser. Como sabemos, é uma marca de cervejas que patrocina, já patrocina os campeonatos do mundo, julgo que até há várias edições atrás, e que era, nesse aspecto, um dos main sponsors deste campeonato do mundo. Devido ao facto da FIFA ter cedido às regras e aos costumes do Qatar, com a imposição da proibição da venda de cerveja junto dos estádios, poderá estar em causa um parceiro importante para a FIFA e que já é parceiro da FIFA há muito tempo. E, portanto, obviamente que para as marcas, este campeonato do mundo, aquelas que decidiram investir e patrocinar este campeonato do mundo, parece-me claramente que é preciso, como dizias há pouco, um grande jogo de cintura, porque, obviamente, incorrem no risco. Henrique, e de facto vivemos aqui dias muito interessantes para aquilo que é a economia mundial e para a forma como as marcas e as grandes empresas internacionais querem, de certa forma, tomar o pulso à economia mundial, sentir como é que está o bolso do consumidor. Vamos ter agora a Black Friday, de seguida logo a Cyber Monday, toda esta exposição mediática em torno do Mundial e logo a seguir o Natal. As empresas aproveitam estes dias para, como referi há pouco, tomar um bocadinho o pulso ao bolso do consumidor, perceber como é que poderá ser, inclusivamente, como é que poderão ser os próximos meses ao nível dos seus resultados financeiros? Sem dúvida. Estas alturas são ótimas para o consumo, e o consumo acaba, apesar de tudo, a ser a principal fonte de receita das empresas e aquele que acaba por posteriormente gerar riqueza. A verdade é que, apesar também das polémicas à volta do Mundial, a reação das empresas destas aqui que selecionámos, por exemplo, da McDonald's, até foi francamente positiva. Após o anúncio da McDonald's, só aqui para termos ideia, as ações subiram 3,5%, e acaba até por servir quase como alívio a todas as pressões de baixa que nós temos assistido ao longo deste ano. Naturalmente que... Foi aqui um escape, não é, Henrique? Pode-se dizer. Exatamente, acaba por ser uma almofada de ar fresco quase. E claro também que agora os próximos eventos que virão, portanto a Black Friday, a Cyber Monday, também estas épocas festivas de Natal são mais propícias ao consumo e normalmente, historicamente, as empresas tendem também a ter melhores resultados por via também desta época. Portanto, acho que acaba por ser uma boa altura para
recuperar aqui algum otimismo para os mercados, apesar da atual conjuntura económica não estar muito positiva, como é óbvio, mas acaba por ser aqui uma altura, diria, bastante interessante. É também importante aqui notarmos que, apesar de tudo, olhando para os últimos resultados trimestrais, com exceção das empresas tecnológicas e as empresas de crescimento, a verdade é que as empresas até têm conseguido aliviar um pouco todas as preocupações e todas as pressões que têm estado à volta dos resultados das empresas. Vamos a ver os resultados das empresas mais sólidas, chamadas as empresas de valor, não se nota um impacto muito severo, pelo menos para já, nos resultados da empresa, o que acaba por ser, a meu ver, algo positivo nesta fase. Professor Daniel Sá, tão interessante como as campanhas para os mundiais e as campanhas publicitárias em tempo de mundial, e de facto as marcas preparam sempre para estas alturas campanhas absolutamente fabulosas de marketing. Enfim, todos vimos os vídeos da Nike, da Adidas. De facto são momentos para recordar até mais tarde, e para vermos daqui a uns anos, e ficamos ali com alguma nostalgia, alguma saudade daquele momento em particular. Mas tão interessante quanto isso tem sido notar aquilo que o Jorge já ali aflorou há um bocadinho, que é esta questão da anti-campanha. Eu não sei se alguma vez tinha sido tão visível este efeito das anti-campanhas, portanto, as marcas que aproveitam precisamente a altura do Mundial para, digamos que, fazer ali um statement, mostrar ali uma posição relativamente àquilo que é a organização do Mundial no Qatar. Também é muito desafiante fazer uma anti-campanha e algo que consiga, de certa forma, atrair a atenção do consumidor, sobretudo aquele que está mais interessado em protestar com o Mundial nestas paragens. Eu acho que nós estamos a viver um Mundial, com toda a honestidade, com alguma dose de histerismo que me parece exagerada. Ou seja, quando eu penso no Qatar, recordo-me também que o último Mundial foi realizado na Rússia, e quando penso em edições de Jogos Olímpicos, tivemos as últimas de inverno na China e também de verão na China há não muito tempo. Professor, peço desculpa qual por é a diferença interromper. do ponto de vista... Mas esse histerismo também se aplica às marcas que fazem a tal anti-campanha? Na sua opinião? Eu acho que sim. Há aqui um efeito de contágio nas próprias marcas. Porque, certo, estava eu a dizer, eu não vejo em que é que o Qatar, do ponto de vista de recursos humanos, é tão mau ou pior do que a Rússia ou do que a China. E razão pela qual... Eu até diria mais, professor, desculpe estar a interromper, mas não é a primeira vez que se realiza um campeonato do mundo perante uma conjuntura política ditatorial. Exatamente. Então, se olhamos... Recordo-se, por exemplo, a Argentina 78. Argentina 78, por exemplo. E, portanto, eu acho que há aqui histerismo, honestamente, e acho que é um histerismo muito honestamente provocado pelos consumidores, que obviamente são mais atentos, mais responsáveis, mais dedicados a este tipo de temas, óbvio que sim, e as marcas que naturalmente também o entendem, não é? E basta olharmos para o que foi a reação do início da guerra da Ucrânia, a quantidade de marcas que a nível mundial, que com muita rapidez, às vezes até mais rápido que alguns governos, tomaram posições de encerrar operações na Rússia, de fechar lojas, de fechar fábricas, por aí fora. Confesso que me surpreendeu a rapidez com que as marcas saíram rapidamente da Rússia e quiseram dar um sinal muito forte, e eu acho que há aí um contágio que vem da Rússia agora para o Qatar, e pergunto-me eu, onde é que vai ser o próximo Mundial, que vai ser um país tão puro, tão puro, tão puro, e que funciona tudo tão bem, que as marcas não vão fazer anti-campanhas. Honestamente não sei onde é que isto vai parar. Acho que estamos a viver um histerismo, acho que as marcas estão a exagerar, e honestamente acho que não estão a ser muito francas e genuínas com o consumidor, porque me parecem muito interesseiras. Pois claro, isto é um país que tem os seus problemas, portanto, nós estamos juntos e estamos no futebol, mas não concordamos, mas estamos na mesma. Ou seja, esta coisa do estou e do não estou, o consumidor não é parvo, percebe isto com muita clareza. As marcas são como as pessoas, são como os nossos amigos que se revelam verdadeiros ou falsos, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, a minha sugestão é que estas marcas tenham algum cuidado com o que dizem, porque podem claramente até sofrer com o comportamento que têm tido.
Muito bem, de facto é uma discussão muito fascinante e que se calhar iria levar-nos aqui mais minutos a podermos abordar se calhar outros temas relativos a esta dinâmica das marcas e de uma prova como é o Mundial. Eu agradeço desde já a presença do professor Daniel Sá, também do Henrique Tomé. Espero que regressem ao Jogo Económico numa próxima oportunidade para comentar estes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado. Jorge, acompanhas-me para a terceira parte, para as escolhas da semana.